estabelece, como é que funciona a transferência das pessoas do local de risco para um local seguro, ele diz que o Estado vai ajudar, enquanto essa pessoa não tiver onde morar, com o aluguel social. Então, o aluguel social faz parte disso, mas não é a solução disso. Qual é a solução disso? É a pessoa ou receber indenização para ir construir sua casa onde entender que deve, onde puder, num local seguro, ou então aguardar a casa que o Estado disse que ia construir. Essa é a solução. E com quase 2 anos essa solução ainda não aconteceu. As indenizações estão num ritmo muito lento. Algumas pessoas já receberam, mas na realidade o ritmo está muito lento. As casas, o que acontece? A gente não tem notícia do início da construção de nenhuma casa. A gente ouve falar em projeto hermitário, a gente ouve falar em desapropriação terrena posse, a gente ouve falar um monte de coisa, mas na realidade a gente não tem conhecimento do início de projeto nenhum. Então, essa falta de informação tem sido o maior problema das pessoas. A pessoa não sabe se vai ter uma casa, não sabe se vai receber uma indenização. Então, o que tem acontecido? A pessoa, além de se acostumar com o aluguel social, achar que aquilo é a solução, e não é verdade, ela acaba raciocinando de que é melhor ela voltar para onde ela estava do que perder tudo. Então, isso está acontecendo e as pessoas estão retornando para as casas que estavam interditadas porque estão desiludidas com a possível solução. A gente tem verificado isso, você me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem verificado isso nas reuniões que a gente faz, nas pessoas que participam, enfim. Então, nesses 2 anos de tragédia, essa é a situação. O principal problema a gente coloca a falta de informação em primeiro lugar, porque a gente realmente não sabe individualmente qual é a situação das pessoas. A pessoa não tem onde perguntar, por exemplo, a casa dela foi medida e avaliada. A pessoa não tem onde perguntar como é que está o processo dela. Fala, bom. Ela não tem onde perguntar. Vai demorar muito? Eu vou receber indenização? Já começaram a construir a casa? Tem algum problema no meu cadastro? Eu vou receber a casa? Então, essa falta de informação a gente está colocando na frente do próprio problema, que é a falta de pagamento da indenização e a falta da vistoria, da negociação e do início do projeto de construção. Por quê? Porque a gente está percebendo que esse sentimento de nada está sendo feito está fazendo com que as pessoas voltem para as casas. Então isso está sendo ruim no momento. Faz em área de risco. O que acontece? Quem está em hora de encosta, que tem sua casa marcada, essa vistoria está parada há 1 ano, desde janeiro do ano passado. Por quê? Porque venceu um contrato com uma empresa, o governo não renovou, ficou de renovar ou achar outra empresa, ou seja, tem 1 ano, quem está na área de encosta não tem negociação. E agora está arriscado na área do INEA acontecer a mesma coisa, porque a SMPU vai vencer o contrato agora, não é isso, Geraldo? E se não for renovado também para a SMPU, ou seja, quem está na área de encosta também vai ficar sem essas negociações. O último relatório que a gente teve informação, se eu não me engano foi de agosto, na verdade só tinha das 2.000 e poucas negociações, 78 concluídas. Então, assim, é um estado, é um estado realmente de abandono, de descaso. E assim, esse breve relato é só para quem não está vendo, acompanhando, entender esse processo. Agora a gente queria escutar um pouco de cada associação, de cada representante também, um pouco da sua visão. Antes da gente começar a falar do dia todo exatamente, se alguém quiser colocar... Da habitação do Estado, falei para ela, ela nos prometeu que nós teríamos uma casa em janeiro de 2012. Eu fui o único que levantei a voz e falei que isso era mentira, que não teria nenhuma casa pronta em janeiro de 2012.
como não vai ter em janeiro de 2013. O doutor Ali foi muito feliz. Nós estamos naquele estágio, nós estamos chegando naquele estágio de estatística, número. Estão esquecendo dos nossos amigos que estão debaixo da terra, que não são 183 não. O próprio Ministério Público Federal, junto com a Ministra do Desenvolvimento Social, reconhece que não são 183 pessoas. Por que isso? Porque lá no Campo Grande, Campo Grande, Santa Rita, Arrieiro, Piquinha, eu participei de todo esse processo de ajuda, estar junto. Até hoje hoje nós temos lá 1.432 medidores de luz. Sobraram 211. O que sobraram lá? Tem 400 pessoas morando no Campo Grande, que é o número que eles têm. Como é que vamos dizer que só tem 183 pessoas desaparecidas e morreram 937 pessoas? Onde nós estamos esquecendo, olha, pode ter certeza, os senhores aqui, meus amigos, se nós não vamos para a rua, começar a voltar para a rua, começar a dar voz a essas pessoas que estão debaixo da terra, que estão sendo esquecidas. É muito fácil esse discurso. É muito fácil esse discurso da gente esquecer, promete isso, promete aquilo. O Estado é o grande culpado disso tudo. O Estado, o direito democrático do nosso governador é o grande responsável por isso tudo que está acontecendo na nossa cidade. Por quê? Uma política de habitação que nunca existiu, só promessa, é 73 casas tem, olha, não vou fazer mais nenhuma vistoria, nem encosta, porque o INEA está se retirando do Estado. Está se afastando porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer. Tá? A EMOP sumiu, vou contar, a EMOP sumiu. E nós estamos alargados. Nós temos 17 mil moradores de Teresópolis que não têm residência. Entre Vieira está lá porque foi a sociedade civil que recuperou 80% de lá. Nós estamos lá com o projeto, lá, o outro, um monte de empresas estão lá. E o Estado nada presente. Hoje nós temos uma cidade, quem é o prefeito de Teresópolis? Nós não temos um Estado de Direito em nossa cidade. Nós temos um prefeito eleito? Não. Um que ganhou as eleições não leva, porque o nosso povo é muito triste chegar aqui e fazer um discurso desse, gente. O nosso líder político hoje está respondendo 108 processos. Ele é o nosso líder político, ele ganhou as eleições legalmente no voto. Olha, se nós não mobilizarmos, não adianta falar em política de casa, que não vai ter casa. Nós não temos casa. Olha, vocês podem escrever, a Fazenda da Hermitage é mentira. É mentira. O dono da Fazenda Hermitage falou com aquele valor que foi oferecido de 5 milhões, ele não vem. O mínimo é 20 milhões. O valor da Fazenda Hermitage é 20 milhões. Eu estou aqui porque conheço algumas pessoas que conhecem o dono daquilo ali. E ele está legalizado. Aquilo é uma APA. Aquilo é uma APA. Tá? Aquilo é uma área de preservação ambiental. Passa lá e paga. O cara está todo legalizado. Ninguém pode vir invadir lá. Onde é que a gente vai? E outra coisa, nós temos mais 2.000 famílias, temos mais 2.000 pessoas lá no Rosário. 500 moradias que estão debaixo das pedras que o Ministério Público mandou retirar. Eu, na minha comunidade, tenho mais 114. Como é que fica? Que política é essa? Olha, não se engane nenhum senhor, vocês não vão ganhar casa. Isso é mentira. Se nós não formos para a rua gritar, começar a voltar para a rua gritando para o nosso direito, olha, não adianta fazer, qualquer audiência pública é engano, é mentira. Eles nos reúnem para enganar a gente. Tudo mentira. Me diz qualquer senhor aqui que saiu uma audiência pública, algum resultado. Saiu algum resultado da audiência pública? Levaram a gente com a alpina para quê? Não saiu, qual foi o resultado aqui? Alguns senhores aí. Alguém tem algum resultado aí da audiência pública realizada em Teresópolis? Nenhum. Isso é hipocrisia, é querer usar a gente. Olha, os senhores não vão ter casa. Na minha comunidade eu consegui arrumar um dinheiro para fazer uma casa junto com o projeto. Não pude fazer a casa porque eu não tenho local. Eu arrumei 2 milhões de reais com a empresa para me construir 20 apartamentos. Não pude construir porque o INEA disse que é uma área de risco, eu não pude construir uma casa. A única casa de Teresópolis foram construídas por 30 pela Testemunho de Jeová. E outra coisa, dizer que Friburgo não. Nós somos a pior cidade da região serrana. Números, tá? Dizer números, que eu vim para aqui com números. Friburgo vai inaugurar 150 casas. É pouco, não é nada, mas vai fazer alguma coisa. Petrópolis, lá no Vale do Cuiabá, um grupo de pessoas se reuniu e fez 78 casas. Então vai fazer outro lugar, já tem uns terrenos fazendo lá.
nós não fizemos uma casa pra gente. Nossos amigos estão enterrados aí debaixo da terra. Sabe o que eles estão fazendo? Removendo a terra e jogando igual lixo. Vocês sabem disso. Pegando, tirando a areia de Campo Grande, tirando o pé, jogando fora com o corpo humano naquelas areias. Tá? Concentrou uma ocupação ilegal promovida pelo Executivo Municipal ao longo dos últimos 8 anos. Nessa região de ocupação ilegal chamada de Recanto da Tartaruga, área de risco declarada pela Defesa Civil do município de Teresópolis, Defesa Civil essa, que desde a sua fundação é dirigida por colegas meus, eu sou oficial da Reserva do Corpo de Bombeiros. Área de risco declarada. Pois bem, as ruas foram asfaltadas ao longo desse tempo e uma linha de ônibus foi instalada lá. Luz, telefonia e água ligados. Todos os serviços urbanitários. Com a tragédia, houve a falência das encostas, muitas casas caíram, muitas pessoas morreram. Muito bem. Em junho desse ano, antecedendo as eleições municipais, todas as ruas foram recuperadas. Iluminação recuperada e a linha de ônibus foi restabelecida, inclusive com um ônibus maior. Antes era um micro-ônibus, agora é um ônibus convencional. É exatamente isso que está acontecendo. As pessoas foram praticamente convidadas a retornar às suas casas. Até porque existem muitos problemas em torno do pagamento do aluguel social, como o nobre advogado teve a oportunidade de explanar no início. Então, quero deixar aqui registrado. Outro ponto também muito importante. As poucas obras que aconteceram em nossa cidade foram consequência de barulho na imprensa. Então, quem tem algum amigo na imprensa conseguiu alguma coisa. Quem não tem, não conseguiu nada. Absolutamente nada. Então, a região de Vieira, por exemplo, o pouco que está acontecendo lá, realmente tem sido promovido por moradores e amigos desses moradores. De 5 pontes essenciais para o escoamento da produção agrícola daquelas pessoas, as 5 ruíram com a tragédia e 3 são pontes provisórias de madeira, sendo que 2 tiveram algum tratamento de engenharia. Uma não teve tratamento nenhum. E as pessoas estão transportando alface, coco nas costas, senhoras. Crianças estão deixando de ir às escolas para ajudar no escoamento da produção até a estrada. Então esse crime é um crime muito bárbaro. Eu quero dizer para o senhor que eu sou contra alguns discursos que colegas seus eu tenho ouvido sobre temos que esquecer a tragédia, temos que superar isso. Não, eu acho que tem que ter um monumento à tragédia. Isso não pode ser esquecido jamais, jamais. Mesmo que algum dia venha a acontecer de talvez Teresópolis se tornar uma cidade decente e o Brasil se tornar um país organizado. Mesmo que isso venha a acontecer, esse tipo de coisa não pode ser esquecido, porque senão pode se repetir. Eu tenho muita ligação com a Comunidade Emanuel, e lá eles têm um refúgio Nossa Senhora das Graças. E no dia seguinte a essa tragédia, eu estive lá e acompanhei de perto, inclusive resgate. O que os senhores e as senhoras estão falando é muito mais do que um problema da cidade, é de fato um resgate de uma memória que precisa ser respeitada. De lá até aqui, os avanços foram quase nenhuns. Alguns, porque justamente a sociedade se mobilizou, a imprensa se mobilizou e os moradores, as famílias se mobilizaram, o que fez, por óbvio, que muitas manifestações ainda acontecessem, que é muito pouco. Na Assembleia, uma CPI foi aberta, ainda em andamento, que eu julgo ter sido muito importante para diagnosticar muita coisa. Não foi feita por outros deputados da Assembleia, quais inclusive o deputado Luiz Paulo e outros, a CPI foi importante para fazer o levantamento jurídico da questão, porque os desvios se mostram muito grandes. E essa questão da gestão ela precisa ser cada vez mais enfrentada. Temos uma questão urgente. Eu recentemente tive com o Cláudio, tenho tentado participar dos encontros sempre que
sempre convidado e ao mesmo tempo tentando fazer com que lá a gente tivesse um debate um pouco mais denso sobre essa questão. Nós tivemos uma reunião, agora ex-secretário de Assistência, não é mais ele, o Luiz Antônio Claret, para discutir a questão do aluguel social, novas denúncias graves, como o doutor acabou de dizer, o aluguel social hoje está servindo de renda, as pessoas muitas infelizmente se habituaram a fazer desse que era para ser um paliativo para a reconstrução de vida a sua renda, quando não deu. Por isso que eu vou ter que sair mais cedo. Mas eu tenho um arquiteto que dá uma sugestão. Primeiro eu assino embaixo tudo que o Tadeu falou. Entendeu? O rapaz que trabalha comigo, o prefeito, o Fernando, vocês conhecem, morava em Campo Grande, ele me levou lá para ver depois da tragédia, eu fiquei horrorizado, porque parece que houve um bombardeio ali, foi destruído o bairro. Ele ali, a casa dele foi destruída, a mãe dele morreram 12 pessoas da família dele, o carro foi destruído, tudo. Então, e ele agora está aqui alugado, ele trabalha comigo, inclusive, é uma pessoa de toda confiança. Agora, enquanto aquela sugestão que está deu, se não forem para a rua, não vão conseguir nada. Porque agora, quando foi feita essa construção do novo fórum aqui, nós mandamos, já diversas pessoas entraram na justiça, foram para o Ministério Público, nada aconteceu. E nós mandamos 3 correspondentes para o Globo não publicou absolutamente nada. E aquilo ali está totalmente ilegal. Tentaram forjar uma coisa totalmente irregular. Então não vamos entrar nesse assunto. O assunto que eu queria sugerir a vocês é o seguinte: eu estou trabalhando num projeto de uma ecovila. Você sabe o que é uma ecovila? Não. Pois é, não precisa assustar não, porque os governos também não sabem. Nem federal, nem estadual, nem municipal. A ecovila é o seguinte, é um local que você, por exemplo, vamos ter um limite, vamos supor 100 famílias. 100 famílias tem uma área que o governo tem que participar, tem que fazer uma infraestrutura. Essa área, a gente vai criar cooperativas de trabalho ali dentro, e essas cooperativas vão gerar emprego e renda. E as pessoas vão morar ali, vão comprar a sua área e vão ter trabalho e renda dentro do trabalho. Com isso se elimina o transporte, não tem mais ônibus para trabalhar, você vai a pé da sua cooperativa para a sua casa. Tá? E nós tentamos fazer isso no governo anterior, não foi possível, não vou citar o exemplo, porque nós conseguimos uma área de 4 milhões de reais e o prefeito anterior quis comprar, mas ele queria comprar por 9. Quer dizer, aí o overprice de 5 milhões em cima de uma área dessa realmente é complicado. Mas eu acho que agora estamos com uma possibilidade melhor para o novo prefeito. E a minha sugestão é o seguinte: o bairro de Campo Grande, que eu vi lá, está destruído, poderia fazer naquela área uma ecovila. Tá? Quantas famílias moravam ali? Não sei se o Estado, o deputado sabe, não. Quantas famílias moravam ali em Campo Grande? 6.500 pessoas. 3.500 pessoas. 6? Ah, então poderia facilmente fazer uma ecovila para 100 ou até 200 famílias, já é o limite máximo. Não se pode fazer, não se deve fazer mais do que 100, do que 200 famílias. Estou trabalhando, inclusive, nesse projeto. Eu vou levar para o ano que vem para a Europa, para Paris, numa conferência. Tem umas placas do distrito com orçamentos milionários, 468.015 empregos. Eu não sou espírita, eu não vi ninguém, quer dizer, no físico, eu não sei se no astral tinha alguém trabalhando, mas no físico não tinha ninguém, e tudo parado. Tinha uma outra com placa com 20, geramos 200 empregos. Eu olhei em volta, olha, tinha mato a valer, mas gente não. Eu não sei com o que a gente está lidando, placas do governo federal, né? Eu não sei com o que a gente está lidando. Então, o acesso é bem complexo também, o acesso para casa, né? A ponte nem se fala, a ponte, o dinheiro das pontes, então isso é uma coisa de maluco. E principalmente a dificuldade que todo mundo teve com a comida, porque o terceiro distrito, a maior parte é horta. No momento que você contamina a horta, que você contamina a água, que você assoreia os rios, que você não tem o acesso, olha a quantidade de problema que você tem numa coisinha só, num lugar só. Lá é um microsistema, né? Um ecossistema bem pequeno. Então a gente teve uma reunião agora, a quantidade de problemas, de pessoas psicologicamente abaladas, que começa a chuva, foi o dia que teve o alerta do INEA. Todo mundo entra em pânico. Aqui o pessoal vai para a padaria, lá não tem muito e é muito disperso. Então o pânico instaurado está muito grande.
O descaso está maior ainda. O não ter para quem apelar, como o Tadeu falou. Ofício para a secretaria, eu, junto com o pessoal de lá, mandamos pelo menos uns 5, 6, entre trocas de uns 7, 8 secretários. Alguns lugares nós conseguimos sem a gente pedir fechar. Outros nem isso. Mas eu acho que a gente sensibilizar a SEAC, né, elas sempre demonstraram apoio à associação, sempre falaram que precisar da gente. Então eu acho assim, a gente pode tentar uma reunião semana que vem lá, se todo mundo estiver de acordo. Né? E aí a gente tem que ir para lá e dizer, olha, a gente precisa que faça isso e explicar o motivo. Eu acho que é a melhor forma. O que vocês acham? Sim. Eu acho que não é só lembrança do sofrimento, mas é o estado. A gente tem que entender o seguinte, gente, a gente precisa envolver toda a sociedade. Porque assim, só uma sociedade, assim, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que lutar junto, mas a sociedade inteira. Não é só quem fica com pena, ou só quem tem, né? Não. Problema de uma sociedade, porque além dessas moradias que a gente vai pedir, eu acho que a gente tem que avançar no debate para frente. A gente precisa, tem que ter um plano habitacional para aquele né? Eu acho que aqui a gente está iniciando um movimento. O Frei vai falar, vou dar a palavra para ele, que ele não falou nada aqui. Mas é só para, o que ele falou é verdade. Ele falou, olha, isso não é um problema da isso é um problema de cada um de nós. Né? E bem atrasado. Então a gente precisa entender, a Tereza fica desesperada lá na minha mãe, a Tereza que testemunha fica desesperada, as pessoas não sabem disso. Então assim, eu acho que um grande trabalho nosso, viu, Cláudio, é primeiro acordar a sociedade, dizer que eles acordam, mas tem um problema que pode não ser seu.